Olá, é com satisfação que mais uma vez eu cumprimento você em mais um vídeo e nesse vamos falar sobre as maravilhas da criação de Deus, ou o maravilhoso universo criado por Deus. Essas coisas que a gente vê, a natureza, tudo que foi criado por um Deus que sabe todas as coisas, que faz o melhor para as suas criaturas. Na palavra de Deus nós encontramos em Gênesis que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui mostra claramente Deus atuando na criação, no momento da formação da terra. E ali estava Deus e ali demonstra que não havia um ser só na criação. E nós encontramos então Deus em 6 dias, continuando a história da criação, Deus formando no primeiro dia, e Ele apenas ordena, haja isso, haja aquilo, e Deus então cria o mundo em 6 dias. No 7º dia descansa, como diz no versículo 1 do capítulo 2, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então aqui mostra Deus criando a terra em 6 dias. Não estou lendo tudo porque o tempo aqui não daria, mas se você quer entrar em detalhes, cada coisa que foi criada no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto e no 5º dia e no 6º dia, você pode ler o capítulo 1 de Gênesis. Mas tudo que a gente observa no universo, na criação, na terra, a gente nota uma harmonia, uma ordem em todas as coisas criadas. É claro que depois da entrada do pecado, o mundo passou a ter algumas contradições, como no caso dos animais que devoram um ao outro. Isso não acontecia antes da entrada do pecado. Mas em tudo nós notamos uma harmonia tremenda e podemos ver o reflexo da mão de Deus trabalhando. Alguns criticam, dizem, não, o mundo não foi criado apenas em 6 dias, porque é como se fosse uma mágica, né? Até mesmo o Papa Francisco chegou a se levantar e dizer que o mundo não foi criado com a varinha mágica. Ou seja, parece que ele está concordando com umas teorias que dizem que foi milhões de anos que se passaram, Deus criando. Deus não depende disso. A Bíblia diz que Ele falou e tudo se fez. E se nós fôssemos acreditar dessa forma, nós iríamos desacreditar do próprio Jesus, porque o próprio Jesus falou da criação e esteve confirmando o que houve lá no Gênesis, que alguns criticam, dizem que o Gênesis ali é uma historinha e que aquela história não é verídica, que não é bem daquele jeito. E aqui em Mateus, Jesus comentando, fala alguma coisa sobre a criação, ele falando até da criação do homem, ele diz: então respondeu ele, capítulo 19, versículo 4,
Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Ou seja, que Jesus confirma o que houve lá em Gênesis. Em toda a criação, Deus falava e as coisas existiam. Porém, ao criar o homem, ele colocou a mão. Muitos usam o termo colocou a mão na massa, né? Coloca a mão na massa. Deus vai lá e pega o pó da terra, o barro, e forma o ser humano. Você tem um valor inestimável. Nós, seres humanos, temos um valor inestimável. A própria mão de Deus atuou na criação. E nós somos criaturas especiais. Não que as outras coisas não sejam especiais, mas o homem foi criado de uma forma especial. Tudo foi formado para o bem-estar do ser humano. A terra foi formada desse jeito e todos, o Pai, o Filho e o Espírito participaram da criação. E a posição do homem que Deus colocou ali no Jardim do Éden para cuidar e lavrar, diz a Bíblia. Cuidar e lavrar da terra, para cuidar daquele jardim, daquele paraíso que Deus havia formado. O homem perdeu o paraíso, mas esse paraíso, a Bíblia diz que será restaurado no final. Nós encontramos em Hebreus mais uma confirmação da criação de Deus, porque às vezes as pessoas, como eu dizia, querem desfazer do Gênesis, de como o Gênesis fala da criação, e que o Gênesis não é uma história que não é literal. Nós encontramos em Hebreus, no Novo Testamento, várias passagens, mas eu falei ali o que Jesus confirmou, e também aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 4, que diz assim: porque em certo lugar disse Deus, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Ou seja, aqui em Hebreus confirma que Deus descansou no sétimo dia. Então aqui nós vemos a confirmação da criação de Deus. Se nós não crermos no Gênesis, estamos descrendo do próprio Jesus e não cremos também no Novo Testamento. É o meu desejo que você creia que saiu das mãos de Deus. Você não é um objeto do acaso. As explosões, até onde nós conhecemos, elas não constroem. Explosões geralmente desconstroem. E se dizem que é dito que o universo, para a criação do universo, houve uma explosão. Se eu dissesse que uma explosão, as partículas depois de uma explosão, formaram um relógio, e esse relógio trabalha cronometrado, trabalha de uma forma simultânea, de uma forma organizada, você não acreditaria. Você diz, não, esse relógio aí não, o relógio foi feito por alguém. Assim é o universo. O universo foi feito por Deus. Trabalha de uma forma organizada. É o meu desejo que você creia, se firme nessa crença de um Deus que nos ama, que nos fez e que nos direciona e quer nos levar para um lugar melhor do que esse aqui ainda. Porque esse entrou o pecado, desfez muitas coisas boas que Deus havia feito e tudo isso será consertado. Que Deus abençoe você e a sua família, é o meu desejo e a minha oração. Amém.